Então, pessoalzinho do segundo, essa matéria geralmente eu dou no terceiro ano, mas no terceiro ano tem bastante matéria, entendeu? E no segundo ela está mais fácil para a gente dar uma olhada nela. Cálculo diferencial integral, tá? Então nós já vamos ver uma noção de cálculo diferencial integral, que é para vocês, quando chegarem lá na universidade, não se assustarem muito com isso, tá bom? Dentro do cálculo diferencial integral, nós vamos ver a função derivada. Qual é a vantagem do cálculo diferencial integral? Então, por exemplo, se você vai daqui a São Paulo, ou você percorre uma distância de 100 quilômetros, tá? De 0 a 100, e você faz isso em 2 horas, você 100 quilômetros. Em 2 horas, você vai ter aqui uma velocidade, né, de 50 quilômetros por hora. Só que essa velocidade de 50 quilômetros por hora, ela é uma velocidade média. Porque você pode sair daqui do Itá, parou no semáforo ali, 0 quilômetro. Aí andou até a Imigrantes, foi a 40 por hora. Aí pegou a Imigrantes, foi a 90 por hora. Aí lá em cima pegou um trânsito, baixou para 80. Ou seja, você levou 2 horas para chegar lá, mas você não foi daqui até lá a 50 quilômetros. Você foi variando a velocidade. Então nós falamos o quê? Isso é uma velocidade média. Entendeu? Qual é a vantagem da função derivada? A função derivada, ela calcula o evento no momento que ele está acontecendo. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela trabalha com a tangente. Então, se eu tenho aqui uma curva aí qualquer, o que é uma tangente? Tangente é o local que uma reta toca numa curva, num ponto e somente num ponto. Se ela tocar em 2 pontos, já não é mais tangente, é secante. Então, a tangente é um ponto. Se é um ponto, é aquele momento. Então, o que a derivada faz? Ela calcula a tangente da função naquele ponto. Ou seja, o que está acontecendo naquela hora. Né? Se fosse aqui, ela ia calcular a tangente ali. Então, se eu fui daqui a São Paulo e consegui montar uma função da minha variação de velocidade daqui até lá, eu consigo calcular a todo instante em qual velocidade eu estava. Basta eu calcular a tangente daquela função naquele ponto. Tá? Isso é que nós chamamos de derivada. Entendeu? Essa é a matemática do presente e do futuro, por enquanto, né? E foi a matemática que levou o homem à Lua. Tá? Então, a função derivada, ela é uma tabela, gente. Vocês vão ter essa tabela em mão, vão decorar, ou usar, né? Consultar. No caso de vocês, pode até consultar ainda, porque nós estamos vendo noções, né? A gente, na universidade, a gente já exige que a pessoa conheça, né? A derivada uma da outra. A derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de tangente é secante ao quadrado, entendeu? Tudo isso o cara já tem que ter na cabeça. No caso de vocês, não. Eu vou dar a tabela e vocês podem consultar essa tabela a todo instante. O difícil da função do cálculo diferencial integral é você saber o que usar na hora certa. Tá? Então, a primeira derivada que nós ensinamos é a derivada do polinômio. É a mais facinha, né? Então, polinômio. Polinômio. O que é um polinômio? Polinômio é uma expressão algébrica. Por exemplo, a equação de segundo grau é um polinômio. Ax² mais bx mais c igual a 0. Vocês talvez não tenham notado, mas aqui,
tem um x elevado a zero. E aqui tem um x elevado a 1. Ó, 2, 1, 0. Como todo número elevado a zero é igual a 1, então a gente nem escreve aquele x ali. Mas ali tem um x elevado a zero. Do mesmo jeito que vocês não podem esquecer que aqui tem um 1. Tá? Agora, se você tiver um polinômio assim, por exemplo, ax à quinta mais b, x à terceira mais c, x quadrado mais 7. Observa que está faltando aí alguns coeficientes. Está faltando o x à quarta, não está ali, e o x à primeira também não está ali. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa função ela está assim, ó, ax à quinta mais 0x à quarta mais bx à terceira mais cx quadrado mais 0x mais 7. Quando não aparece uma das variáveis, quando é quebrada a sequência de expoente, é porque o coeficiente da variável naquele expoente, o coeficiente era zero. E se ele é zero, não importa o valor da variável, a hora que eu multiplicar por zero vai dar zero, tá bom? Então, o polinômio, ele tem essa característica, tá? Ele vem com as suas... com os seus expoentes em ordem decrescente. Se algum não aparecer, é porque o coeficiente daquela letra daquela variável era zero, tá? Então, vamos ver aqui o primeiro caso de derivada. A derivada do polinômio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Outra coisa que eu quero passar para vocês. Você vê bem, até agora vocês aprenderam o seguinte. Quando a gente trabalhava com uma equação de primeiro grau, ou qualquer grau, mas de primeiro principalmente, a gente usava assim, ó. Por exemplo, y igual a 3x mais 4. Se eu quisesse saber o valor de y para x igual a 5, aí eu tinha que falar assim, ó. Eu quero saber isso para x igual a 5. Aí você vinha aqui, y é igual a 3 vezes 5 mais 4. Y é igual a 15 mais 4. Y é igual a 19. Tá? Então, eu tinha que colocar num local qualquer lá qual era o valor que eu queria que o x assumisse. Então, agora não. Agora, no lugar do y, nós vamos usar outra nomenclatura. Nós vamos usar, se fosse nesse caso aqui, eu ia escrever assim, ó. F de x igual a 3x mais 4. Ou seja, isso aqui, ó, f de x, esse f, ele está substituindo o y. Por quê? Agora, se eu quero saber para x igual a 5, o que eu faço? Ó, f de 5 igual a 3x mais 4. Então, eu já sei que eu preciso calcular o valor do y para x igual a 5. Então, o que eu vou colocar? F de 5 igual a 3 vezes 5 mais 4. F de 5 igual a 15 mais 4. E F de 5 igual a 19. Olha lá, tá vendo? Então, agora, nós vamos usar essa nomenclatura. No lugar do y, nós vamos usar f, tá? E daqui para frente, vocês vão usar o resto da vida o f, tudo bem? Então, vamos ver aqui um caso, tá? Vou apagar aqui. A primeira derivada que nós vamos ver é a derivada do polinômio, ou seja, a derivada de x elevado a um expoente. Então, olha só. Eu digo para vocês assim, se f de x é igual
a x elevado a n, então, olha só, como que nós vamos, qual vai ser a nossa nomenclatura para a derivada? Se f de x é a função, f' de x é a derivada. Essa é a nomenclatura que eu acho mais bonita. Existem 3 tipos de nomenclatura. As outras 2 eu acho horrorosa, entende? A f, que é a de Newton, eu acho a mais bonita. Então, se f de x é igual a x elevado a n, n é um expoente qualquer, então a sua derivada, olha, f' de x, ou seja, a derivada dela é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Tá? Então, se eu tenho uma derivada de um polinômio, como que eu derivo ele? Chama-se regra do tombo. Ó, vou pôr um exemplo aqui, ó. Se f de x é igual a x ao cubo, então, a sua derivada, f' de x, vai ser igual, ó, o tombo 3x n menos 1 quadrado. Então, o expoente cai e diminui 1 lá em cima. Essa é a derivada do polinômio, tá? Então, é a mais fácil que tem, a mais simples que tem, a do polinômio, tá bom? Toda operação matemática, ela tem uma operação que desfaz dela, que a gente pode chamar até de inversa. No cálculo diferencial integral, né, aqui é até melhor eu escrever assim, cálculo diferencial integral. Tá? No cálculo diferencial integral, nós também temos uma operação que desfaz daquela ali, que é integral. Por isso que diz diferencial e integral. Então, olha só. Ali eu coloquei f de x igual a x ao cubo e a sua derivada é 3x quadrado. Agora, olha só que coisa interessante. Se f' de x, ó, se f' de x, né, é igual a 3x quadrado, então a integral dela, esse símbolo é símbolo de integral. A integral dela vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, vê bem, vê aqui qual que é a definição de derivada e a definição de integral. Então, a hora que eu integrar isso aqui, como é que vai ficar? Integral. X elevado a n mais 1. 3 elevado a 2 mais 1, 3. Sobre 2 mais 1, 3. Ó, esse cortou esse. Compara essa com essa. Então, o que o cálculo integral fez? O cálculo diferencial voltou lá no começo, tá? Onde estava x ao cubo. O cálculo diferencial integral ele é muito importante para você calcular a área de figuras irregulares. Então, se eu tenho uma figura aí assim, ó, por exemplo, quero calcular essa área aqui, eu só consigo calcular com o cálculo diferencial integral. Se não for, eu não consigo calcular. Antigamente, esse cálculo chamava-se método da exaustão. Por quê? Porque o cara vinha fazendo o quê? Ele tinha isso aqui para calcular, ele vinha calculando assim, ó, retinha por retinha. Retinha por retinha, até chegar aqui. Para ele poder calcular aquela área ali. Por isso que chamava-se método da exaustão, né? E se você comparar cada reta daquela, eu vou aumentar ela, tá? Suponha que ela seja grandona, né?
põe ela aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um trapézio, certo? Vou ter um trapézio aqui, ó. Ele calculava a área desse trapézio. Aí ele montava outra aqui, ó. Aí calculava a área do outro trapézio. Aí montava outra aqui. E assim ele ia juntando as áreas dos trapézios para poder calcular a área da figura toda. E quanto menor fosse o trapézio, mais próximo da área total ficava. Por isso que fala integração, né? Que é a soma de várias coisas. Mas aí veio o Newton com a inteligência dele e inventou o cálculo diferencial integral e acabou com esse método da exaustão. Então, isso aqui que eu fiz de integral é só para vocês saberem. Nós não vamos ver integral ainda, vamos ver só diferencial. Tá bom? Então, vamos ver. Então, se eu tenho aqui, vamos ver aqui, eu tenho f de x igual a 5x ao cubo, mais 3x quadrado, mais 2x, mais 3. Eu quero integrar, eu quero derivar essa função. Eu derivo uma por uma, gente. Olha só. Vai ficar, o f' de x vai ficar com 15x quadrado, olha lá. 3 aqui, diminui um lá, mais 6x, olha lá. 6 aqui, diminui um lá, ficou 1 que eu não escrevo. Aqui, mais 2. Por quê? Esse x está elevado a 1. Então, eu não tenho que diminuir 1. Ó, 2 elevado a 1 menos 1 é igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, então subiu o x, olha lá. Certo? Subiu o x. E a derivada de toda constante é 0. Então, o 3, que não tem, aqui tinha o x a 1, né? Aqui tinha o x, tinha um x a 0. Aqui, né? E nós vimos lá. O que ia acontecer aqui, ó? O 0 não vinha para frente, ia ficar 0, que multiplica 3 elevado a 0 menos 1. 3 vezes 3 é menos 1. Mas aqui é 0, então zerou. Por isso é que a derivada de toda constante é 0. Tá bom? Então a derivada daquela função lá em cima, ó, ela está aqui, ó. Tá vendo? Derivei uma de cada vez, aqui, ó. 15, baixou um lá em cima. 6, baixou um lá em cima. E aqui não tinha nada, era 1, ficou 2, baixou um lá em cima, ficou 0, então o x sumiu. E aqui é uma constante, porque o 0 ia cair aqui, ia multiplicar o 3, ele desapareceu. Entenderam isso aí? Um caso particular é esse aqui, ó. Então, esse aqui é f', tá? Esse aqui é a derivada, tá bom? Eu tenho f de x igual a x raiz terceira de x a quarta, por exemplo. Então, é essas coisinhas que complicam o pessoal. De cara, por favor, como é que eu vou derivar esse radical? Aí você tem que lembrar o quê? Das propriedades da radiciação. Eu não posso tirar o radicando daquele radical desde que eu eleve o quê? A um expoente fracionário. Então, olha, o que eu vou fazer? Não estou derivando ainda, hein? Só vou preparar. F de x igual a x elevado a 4 terços. Tirei ele do radical. Agora ele ficou igual aquele lá de cima. Derivada de um polinômio, ó. Como que vai ficar? Agora eu vou derivar. F' de x igual a 4 sobre 3, que multiplica x elevado a 4 sobre 3 menos 1. Não é? N menos 1. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. F' de x
é igual a 4, que multiplica x, ó. 3 vezes menos 1 é menos 3. 4 vezes menos 3 é 1. X elevado a meio, tudo sobre 3. Né? Essa continha de fração eu ensinei vocês já a fazer como é que faz, né? Multiplica e soma ou subtrai. Bom, o que ficou ali? Se ele ainda está elevado a uma fração, então ele continua um radical, né? Como que vai ficar? 4. Aí eu vou fazer ele voltar para dentro do radical. Raiz quadrada de x sobre 3. Ó. Voltou para dentro do radical ele. O 1 está aqui, que não se escreve, e o 2 está aqui, que não se escreve também. Então, entendeu? Essas coisinhas assim que vocês aprenderam no passado, que faz o cálculo diferencial integral ficar assim bem difícil para vocês, tá bom? Mas vamos devagar, entende? Essa aí é a nossa integral. Vamos aprender a derivar polinômio com raiz, com radical ou sem radical, né? Mas nós vamos fazer. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, eu vou fazer uma aqui para ficar de exemplo. F de x igual a raiz quarta de x ao cubo. Vou inverter aqui, tá? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, preparar a função para derivar. Não estou derivando ainda. X elevado a 3 quartos, certo? Agora sim, agora eu vou derivar. F de x é igual a 3 sobre 4, que multiplica x elevado a 3 quartos menos 1. Certo? Bom, como é que vai ficar lá? Estou na derivada ainda, né? F' de x é igual a 3, que multiplica x. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1 quarto. Tudo sobre 4. Né? Essa continha aqui, ó. 3 quartos menos 1 é igual a 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes menos 4 é igual a 1 quarto. Tá? Isso aí também nós fizemos de monte, vocês sabem como fazer. Agora aqui acontece uma coisa interessante. Olha lá. Ele está elevado ao quê? A um expoente negativo, gente. Se ele está elevado a um expoente negativo, quer dizer o quê? Todo número elevado a um expoente negativo, ele é denominador de uma fração. Lembra que eu falei para vocês? Uma das maneiras de eu escrever uma fração, se eu quero escrever assim, 2 sobre 3, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 3 elevado a menos 1. É a mesma coisa. Isso aqui está dizendo o quê? Ó, que o número estava lá embaixo, eu trouxe ele para cá. Tá? Então, o expoente negativo sempre quer dizer isso, tá bom? Então, aqui ele está negativo. Então, como é que eu vou fazer? Ele vai voltar. F de x é igual a 3 sobre 4, que multiplica x elevado a 1 quarto. Olha lá. Quando ele desce, ele perde o sinal de menos, né? Pô, mas ele ainda está elevado a uma... É filhinha. Ele ainda está elevado a um expoente fracionário, então ele ainda é um radical. F' de x é igual a 3 sobre 4 raiz quarta de x. Pronto, agora sim. Agora eu cheguei no final. Derivei a função todinha. Então, quando o expoente ali ficar negativo, eu sei que eu tenho que descer ele. Tudo bem? Então, aí, eu vou dar uma série de exercícios para vocês. Na quinta-feira, para vocês treinarem isso bem até segunda, entende? E aí, segunda, a gente já começa a ver outra derivada. Derivada de ln, derivada de log, derivada de seno, derivada de cosseno. Entendeu? Tá bom? Até.